Artrópodes são animais invertebrados, não apresentando, portanto, crânio e coluna vertebral. Além de serem invertebrados, todos os artrópodes apresentam as características a seguir. Todos os artrópodes são celomados, ou seja, apresentam celoma, uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme. Todos também são protostômios, ou seja, o blastóporo origina a boca. Mas também todos os artrópodes são triblásticos, ou seja, apresentam três folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. Apresentam um corpo segmentado com apêndices articulados. Os artrópodes possuem apêndices articulados, os quais estão presentes aos pares no corpo do animal. Esses apêndices são modificados para desempenhar diferentes funções, sendo observados apêndices que atuam, por exemplo, na locomoção, na alimentação, defesa, na percepção sensorial e reprodução. Eles também têm um sistema bilateral, ou seja, o corpo desses animais podem ser divididos em duas metades iguais. Boa tarde, sou Samuel. Vou estar falando um pouco mais sobre o corpo, que eles possuem um exoesqueleto de quitina. O corpo desses animais é revestido por um esqueleto externo formado por quitina. O exoesqueleto desses animais funciona como ponto de fixação para músculos que promovem a movimentação dos apêndices e garante proteção contra a perda excessiva de água e predadores. O exoesqueleto, apesar de toda a sua importância, limita o crescimento dos artrópodes. Para garantir seu crescimento, o artrópode deve trocar seu exoesqueleto e produzir um maior. Esses processos levam a grande gasto de energia e deixam o animal meio que vulnerável até o endurecimento completo desse seu novo esqueleto externo. Agora eu estou falando sobre os sistemas, que temos o circulatório, que é do tipo aberto, ou seja, o sangue não corre exclusivamente dentro dos vasos, sendo lançado em espaços que circundam os tecidos e órgãos. O líquido que circula no corpo desses animais é denominado de hemofilina. No que se diz respeito ao sistema respiratório, observam que variações dentro do grupo. O sistema digestório é completo e com digestão extracelular. O sistema excretor também varia entre os grupos, insetos e outros artrópodes. Por exemplo, possuem túbulos de Malpighi, tubos finos que partem do trato digestório. Além de túbulos de Malpighi, outros órgãos de excreção observados são as glândulas antenais, que liberam resíduos na base das antenas, e as glândulas coxais, que representam os poros excretores abrindo-se nas coxas. No sistema nervoso, nos artrópodes, observa-se um alto grau de cefalização, sendo seu sistema nervoso constituído por um cérebro anterior dorsal, seguido de um cordão nervoso ventral, que apresenta inchaços ganglionares dos segmentos. Esses invertebrados apresentam ainda órgãos dos sentidos bastante desenvolvidos, sendo possível verificar a presença, por exemplo, de olhos e receptores olfativos. Na sua reprodução, é em sua maioria sexuada, mas também ocorre reprodução assexuada. As abelhas, por exemplo, produzem zangões por partenogênese. A fecundação interna é a mais comum, e o desenvolvimento pode ser direto, ou seja, não sofre metamorfose, ou indireto, que de qualquer jeito vai sofrer metamorfose. De acordo com evidências morfológicas e moleculares, podemos classificar os artrópodes em três grupos ou três linhagens diferentes: quelicerados, miriapódes e pancrustáceos. No grupo dos quelicerados, destacam-se os aracnídeos, que formam a maior parte dos quelicerados modernos. Nos miriapódes, temos os quilópodes e os diplópodes. Por fim, no grupo dos pancrustáceos, temos os insetos e os crustáceos. E nós vamos apresentar a seguir as características dos seguintes grupos: aracnídeos, insetos, crustáceos e quilópodes e diplópodes. Aracnídeos. Em geral, os aracnídeos possuem quatro pares de patas locomotoras, um par de quelíceras e um par de pedipalpos. As quelíceras, característica que nomeia o grupo dos quelicerados, funcionam como pinças ou garras, e nas aranhas, as quelíceras apresentam glândulas de veneno que ajudam o animal a capturar suas presas. E os pedipalpos, por sua vez, ajudam o animal na alimentação, defesa e reprodução.
Esse grupo não possui antenas e seu corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. São representantes dos aracnídeos, as aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Diplópodes. Os diplópodes possuem dois pares de patas por segmento. Diplópodes ou milipeds são animais terrestres que possuem um corpo alongado e um par de antenas. Alguns autores, consideram o corpo desse animal dividido em cabeça, tronco e tronco, enquanto outros consideram a divisão cabeça, tórax e abdômen. Seu tronco é formado por dois segmentos fundidos, o que faz com que tenham dois pares de patas por segmento. Esses animais alimentam-se de vegetais, e são exemplos de diplópodes, os emboás. Os crustáceos, eles são um grupo de artrópodes encontrados principalmente em ambiente marinho, e eles são muito conhecidos por sua importância econômica. E esse grupo se destaca por apresentar um exoesqueleto bastante resistente. Eles são encontrados em ambientes aquáticos, como eu já disse, mas podem ser encontrados também em água doce e ambiente terrestre. E estima-se que existam aproximadamente 68 mil espécies de crustáceos conhecidas. E eles são animais que apresentam, assim como os outros artrópodes, exoesqueleto e apêndices articulados. O exoesqueleto desses animais é, em geral, rígido por causa da decorrência da presença de carbonato de cálcio. E a alimentação dos crustáceos é bastante variada, porque depende de espécie para espécie. Algumas espécies são herbívoras, enquanto outras são carnívoras. E algumas curiosidades dos crustáceos é que eles são os únicos artrópodes com dois pares de antenas, e eles também podem ser bem pesados, pois algumas espécies chegam a pesar até 20 quilos. E o, em alguns crustáceos, os espermatozoides, como camarões e lagostas, eles não possuem flagelo, ou seja, eles não são capazes de locomover. Por isso, eles não conseguem nadar na água e são imóveis. E os crustáceos, popularmente, são os caranguejos, os camarões, lagostas, lagostins, cracas, entre outros. Os quilópodes são animais do filo dos artrópodes, que apresentam cabeça e corpo alongado, e do qual vai partir um par de patas por segmento. Isso porque eles possuem o corpo todo segmentado. Eles são popularmente chamados de lacraias e centopeias, e esses animais eles são bem velozes e carnívoros. Isso porque eles se alimentam de diferentes presas, assim como também outros pequenos artrópodes. E atualmente existem cerca de 2.500 espécies de quilópodes, e as quais vão variar de tamanho e coloração do corpo, entre outros fatores. E eles se diferenciam, os quilópodes, dos diplópodes pelo número de patas por segmento, assim como também pela dieta, porque enquanto os quilópodes têm um par de patas por segmento e são carnívoros, os diplópodes têm dois pares de patas por segmento e são herbívoros. E os quilópodes eles possuem apêndices capazes de injetar veneno para paralisar a presa. E isso vai ser muito útil na hora que ele for se alimentar. E como eu falei, os grandes representantes desse grupo dos quilópodes é as lacraias. Eu sou o Paulo e vou estar falando um pouco sobre os insetos. Muitos insetos apresentam importância econômica, como as abelhas. Insetos possuem corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, três pares de patas, um par de antenas e muitas espécies, um ou dois pares de asas. Nesses animais, observam-se aparelhos bucais, que variam entre as espécies e que estão adaptados ao tipo de alimentação, existindo, por exemplo, aparelhos mastigadores, lambedores e sugadores. É o grupo mais diversificado de artrópodes, sendo encontrados em vários lugares distintos, inclusive no ambiente aquático. Eles apresentam grande importância ecológica e também econômica.
As abelhas, por exemplo, são insetos relacionados com a polinização, além de fornecerem importantes produtos como o mel. Não podemos nos esquecer ainda de que existem insetos vetores de doenças, como é o caso do Aedes aegypti, que é responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. Os insetos possuem reprodução sexuada, geralmente com indivíduos de sexos separados. A fecundação é interna na maioria dos casos, no que diz respeito ao desenvolvimento embrionário. Existem espécies que não apresentam metamorfose e aquelas que sofrem transformações durante seu desenvolvimento. A metamorfose em insetos pode ser incompleta ou completa. Na metamorfose incompleta, o jovem apresenta características semelhantes às do adulto. Já na metamorfose completa, o estágio larval é bastante diferente da forma de um indivíduo adulto. A metamorfose incompleta pode ser observada em gafanhotos, enquanto a completa pode ser observada em borboletas.